Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, sou advogado, mestre em Direito e professor de Direito Processual Civil. Daremos continuidade à aula de hoje ao tema que estamos a tratar durante o nosso curso, qual seja a fase postulatória do processo. Esse é o nosso terceiro encontro e trataremos, ou melhor, continuaremos a tratar no presente encontro dos requisitos da petição inicial, especificamente os artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. Nós estamos aqui acompanhados dos acadêmicos, a Márcia, o Rodrigo e a Eva, que estão então estudando a matéria junto conosco. E vocês também podem participar via e-mail, enviando as suas perguntas. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Não se esqueçam de, ao encaminhar a pergunta, fazerem menção ao professor e à matéria, para que então seus questionamentos possam ser adequadamente encaminhados. Pois bem, como eu disse ainda há pouco, esse é o nosso terceiro encontro e estamos a tratar da fase postulatória do processo. O que nós discutimos na aula anterior? A aula anterior, ela foi dedicada ao estudo da petição inicial. Especificamente, nós destacamos o endereçamento e a ligação do endereçamento da petição inicial com as regras de competência. Nós tratamos da qualificação de autor e de réu, bem como a nomenclatura adequada a ser seguida. E nós tratamos também da narração dos fatos e da fundamentação jurídica, aquilo que nós costumeiramente denominamos de causa de pedir, oportunidade em que eu tive a condição de destacar para vocês a diferença que existe entre fatos simples, fatos jurídicos, fundamentação legal, fundamentação jurídica, o que vincula e o que não vincula a atividade do juiz. No nosso encontro de hoje, que como eu disse é o nosso terceiro, nós ainda estamos a comentar os requisitos da petição inicial. Ainda estamos, portanto, no artigo 282 do CPC. E o primeiro tema que eu pretendo discutir com vocês na aula de hoje é o requerimento de liminar. E aí, muitos de vocês e os nossos acadêmicos aqui presentes devem estar pensando: ô Lúcio Flávio, peraí, liminar não é requisito lá do artigo 282. Liminar, ou o pedido de liminar, não se encontra trazido lá no dispositivo que você está a comentar, que traz os requisitos da petição inicial. E realmente, pessoal, vocês têm razão se assim pensaram. A liminar não é um requisito da petição inicial. Mas qual é a razão de eu querer abordar esse tema na aula de hoje? Se nós fizéssemos uma pesquisa no foro, no Brasil inteiro, nós poderíamos perceber que, certamente, mais de 90% das petições iniciais submetidas a protocolo são petições iniciais que possuem pedidos de liminar. A liminar hoje, ela é a grande solução para todos os males do processo civil. Vale dizer, todo mundo quer liminar. Eu tenho até uma história interessante a partilhar com vocês e com os colegas que nos assistem. Eu sou advogado e recebo muitos clientes lá no meu escritório que narram então os seus problemas jurídicos. E pessoal, vocês não têm ideia da quantidade de clientes que falam assim: doutor, eu quero uma liminar. Se o senhor conseguir uma liminar, resolve o meu problema. E por que assim é? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, toda vez que a gente assiste um jornal de televisão normal, lá nós vemos que as notícias do Poder Judiciário têm muita ligação com a liminar. Fala-se, o ministro tal concedeu uma liminar para liberar fulano da prisão, o desembargador tal concedeu uma liminar num recurso para liberar o leilão de tal empresa e assim por diante. Então, as pessoas em geral têm essa ideia da liminar e de que a liminar resolve todos os males. Bom, a liminar definitivamente não resolve todos os males, mas ela é uma questão muito importante na petição inicial. De modo que, nada obstante, ressalto,
não seja a liminar um requisito do artigo 282, como ela é muito requerida, como a maioria das petições iniciais trazem o pedido ou o requerimento de concessão de liminar, eu acho importante a gente trabalhar aqui, já que nós estamos a discutir a petição inicial. E a primeira questão a ser abordada é: o que é uma liminar? Se vocês pararem para pensar e se vocês pararem para fazer uma pesquisa aí, a palavra liminar, ela é muito maltratada. Ela é maltratada por muitos profissionais do direito e ela é maltratada mesmo em vários livros de doutrina. Na verdade, existe uma razoável confusão conceitual sobre o que seja ou não uma liminar. Então, a nossa primeira missão aqui é trabalhar com esse conceito de maneira adequada. O que é realmente uma liminar em processo civil? Pessoal, é muito simples de entender. A liminar nada mais, nada menos é do que uma providência jurisdicional concedida no início de um processo. Vale dizer, quando se fala em liminar, nós estamos a localizar no tempo uma providência jurisdicional. É toda a providência jurisdicional que é concedida no início do processo. In limine, ou seja, no limiar, ou seja, no início. Então, liminar, e isso é importante vocês terem de maneira bastante clara, a liminar pouco mais diz do que o momento em que a medida foi concedida, ou seja, no início do processo. Liminar não traça ainda a natureza jurídica da providência que foi concedida. Ô Lúcio, como assim? Explica isso melhor. Vejam vocês, quando nós, de agora em diante, ouvirmos dizer fulano conseguiu uma liminar, fulano obteve uma liminar, o que nós sabemos? Que uma providência determinada foi concedida no início do processo. Ponto. Isso é o máximo que a expressão liminar nos permite entender. Agora, a liminar, ela é concedida no início do processo, por quê? Porque a parte autora afirma estar submetida, normalmente, a uma situação de urgência, o que em processo civil nós identificamos pela expressão em latim periculum in mora, ou, traduzindo, perigo na demora. Vale dizer, a liminar, que é aquela providência que, como eu disse, é concedida no início do processo, ela veicula uma tutela de urgência, uma tutela jurisdicional de urgência que, como o próprio nome diz, é uma tutela jurisdicional adequada a proteger o direito da parte contra os males do tempo, contra os males que o decurso do tempo acarreta para o direito, para a eficácia do direito ou para a eficácia do próprio processo. Vejam vocês, portanto, que a liminar designa o momento. In limine, no início do processo. Normalmente, aliás, antes da citação do réu. E a liminar, ela carrega, ela tem como conteúdo uma tutela de urgência. Em processo civil, basicamente, existem dois tipos de tutela de urgência. A tutela antecipada, também conhecida como antecipação dos efeitos da tutela, e a antecipação dos efeitos da tutela, para vocês poderem anotar aí, ela se encontra no artigo 273 do Código de Processo Civil. Essa seria, portanto, a primeira espécie de tutela de urgência, a tutela antecipada do 273, e a segunda espécie seriam as tutelas cautelares, ou a tutela cautelar, que para vocês anotarem, tutela cautelar se encontra lá no livro 3 do Código de Processo Civil, dos artigos 796 em diante. A partir do 796, portanto, no CPC, nós vamos encontrar a tutela de urgência do tipo cautelar. Notem uma observação. Tutela de urgência
pode, portanto, ser entendida como um gênero, do qual nós conhecemos basicamente duas espécies, tutela antecipada e tutela cautelar. O que a liminar veicula, portanto, é uma tutela de urgência, e a liminar será, ora, uma tutela antecipada, ora, uma tutela cautelar. Professor, e qual é a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar? Aliás, professor, existe diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar? Sem dúvida que existe. Conforme nos aponta a doutrina mais autorizada, tutela cautelar e tutela antecipada, nada obstante, têm um objetivo comum, qual seja, resolver situações de urgência, acudir, por assim dizer, situações de perigo in mora. A tutela antecipada e a tutela cautelar têm um traço distintivo muito claro: a satisfatividade. Como assim a satisfatividade? A tutela antecipada, ela é eminentemente satisfativa. Significa dizer que ela antecipa total ou parcialmente os efeitos do próprio provimento final. Daí, aliás, a nomenclatura, que soa muito adequada: antecipação dos efeitos da tutela. Que efeitos? Os efeitos finais. É como se o juiz pegasse efeitos que só viriam ao final e os trouxesse para o início do processo. Já a tutela cautelar, ao contrário da tutela antecipada, para cautelar ser, ela não pode ser satisfativa. Significa dizer que a tutela cautelar cria meios para a proteção da eficácia do processo, mas ela não satisfaz efetivamente a pretensão objetivada pela parte naquela demanda. É lógico que o objeto da nossa aula de hoje não é discutir tutela antecipada e cautelar a fundo. Aliás, pessoal, nós precisaríamos talvez de um curso inteiro de tutelas de urgência sobre cautelares e tutelas antecipadas, 5 aulas, para nós traçarmos adequadamente esses diferenciais. Mas fica aqui uma dica. Quando a pretensão liminar, se ela for coincidente com a pretensão final, no todo ou em parte, nós vamos ter uma tutela satisfativa, portanto, nós vamos ter uma tutela antecipada. Quando a pretensão liminar for descoincidente e a pretensão liminar pretender apenas e tão somente preservar a eficácia do processo, nesses casos nós teremos típicas tutelas de índole cautelar. Essa, portanto, a grande diferença entre uma tutela de urgência e outra: a presença ou a ausência da satisfatividade. Ou seja, pessoal, aqui nós chegamos no ponto primordial. Quando alguém, em uma petição inicial, requer a concessão de uma liminar, esse autor dessa petição inicial estará a pleitear, por óbvio, ou a antecipação dos efeitos da tutela, ou a concessão de uma tutela cautelar, o que já é possível, digamos assim, incidentalmente no processo de conhecimento. A grande questão é como expor isso na petição inicial, como trabalhar com o convencimento para que o juiz, então, conceda aquela liminar que você pretende pleitear no bojo da sua petição inicial. Eu recomendo que vocês criem na petição inicial um tópico. Ao final dos fatos e fundamentos, lembram-se da petição inicial, como tal qual tratamos na aula passada? Petição inicial vem lá: endereçamento, qualificação, fatos e fundamentos jurídicos. Após os fundamentos jurídicos, vocês devem criar, então, um tópico específico, com o seguinte título, é só uma dica: da necessidade de concessão de liminar, ou da necessidade de concessão de tutela de urgência. E ali, vocês vão mostrar para o magistrado a situação de perigo in mora vivenciado ou vivenciada pelo autor daquela demanda e a necessidade da concessão da liminar. Como eu disse, a liminar ela pode ter uma natureza de tutela antecipada ou de tutela cautelar. E de maneira prática, de maneira objetiva. Trabalhem
no pedido, no requerimento de concessão de liminar, trabalhem com os requisitos do artigo 273 do CPC, que trata exatamente da tutela antecipada. E por que eu estou dando essa dica? Pelo seguinte, se nós pudéssemos fazer uma relação de mais e menos, a tutela antecipada é mais, a tutela cautelar é menos. Portanto, se estiverem presentes os requisitos da tutela antecipada, certamente estarão também os requisitos da tutela cautelar. Melhorando um pouquinho, lá na tutela antecipada fala-se no 273 em verossimilhança da alegação, em prova inequívoca e em perigo de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final. O perigo de ineficácia da medida é justamente a questão do periculum in mora. Se a gente pegar as cautelares, nós vamos ver que nas cautelares fala-se em fumus boniuris e periculum in mora. Vejam vocês que até numericamente os requisitos são diferentes. 3 para tutela antecipada e 2 para tutela cautelar. E um detalhe importante, onde existe verossimilhança, certamente existe fumus boniuris. O contrário é que não é verdadeiro. Nem toda situação de presença de fumus boniuris fatalmente haverá de revelar a presença da verossimilhança. Além disso tudo, é necessário que aquele que pleiteia tutela antecipada faça juntar ao processo a tal da prova inequívoca. Que o que é isso? A prova inequívoca é uma prova documental robusta que faça com que o juiz cogite de que o autor parece ter razão realmente naquilo tudo que ele afirma em sua petição inicial. Portanto, no item dedicado lá a liminar, a concessão da tutela de urgência, repito, demonstrem a satisfação, demonstrem o preenchimento dos requisitos inerentes à tutela antecipada. Aí alguém deve estar pensando assim, professor, tudo bem, eu entendi, mas e se o juiz, por acaso, achar que não é caso de tutela antecipada? E se o juiz achar que o que eu preciso mesmo é de uma tutela cautelar? Não há problema, porque o parágrafo 7º do artigo 273 permite que o juiz aplique aí uma fungibilidade entre as tutelas de urgência. Vale dizer, o parágrafo 7º do 273 do Código de Processo Civil permite que o juiz, tendo a parte requerido tutela antecipada, conceda incidentalmente uma tutela cautelar. Até mesmo porque, como eu acabei de explicar, a tutela cautelar é menos e a tutela antecipada é mais. Então, é dado ao juiz promover, nos termos do 273, parágrafo 7º, essa fungibilidade entre tutela antecipada e tutela cautelar. Sempre com olhos postos no princípio maior do processo, que é o princípio da instrumentalidade, que é o princípio de efetivamente assegurar um acesso adequado, útil e eficaz à tutela jurisdicional. Pois bem, encerrado o tópico, por assim dizer, do pedido de liminar, e eu não estou aqui afirmando que toda e qualquer petição inicial tem que contar com esse item, mas vocês, quando forem trabalhar no dia a dia, verão que, como eu disse, mais de 90% dos casos vai ser necessário pedir uma liminar. Encerrado esse tópico da liminar, vocês vão então partir para o último tópico da petição inicial. E que último tópico é esse? Os pedidos e requerimentos finais. É isso que a gente vai estudar a partir de agora, só que antes eu quero fazer a leitura do artigo 282, quando trata desses requisitos. Diz o 282, a petição inicial indicará o juiz ou o tribunal a que é dirigida, 2, nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio, residência do autor e do réu, e 3, os fundamentos e os fatos jurídicos do pedido. Os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Isso nós vimos na aula anterior. O 282 continua dizendo, a petição inicial ainda indicará 4, o pedido com suas especificações, 5, o valor da causa, 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, e 7, o requerimento para a citação do réu.
essa parte que eu acabei de ler, ela deverá estar inserida, obrigatoriamente, nessa parte final, na parte dos pedidos. Aliás, eu estou aqui a falar de pedidos e requerimentos. Aliás, recomendo que o próprio título da sua parte final da petição inicial seja esse, dos pedidos e requerimentos finais. E por que isso? Porque há doutrina bastante autorizada que traça diferenças em processo civil entre aquilo que é pedido e aquilo que é requerimento. Requerimento são atos de postulação ligados a providências de natureza processual. Pedido, a seu turno, já está ligado, a postulação já está ligada ao próprio mérito daquela demanda. Por isso, se você requer a procedência do seu pedido condenatório, você estará formulando um pedido propriamente dito. Mas se você requer a citação do réu, mas se você requer a intimação do Ministério Público, aí você já está formulando o quê? Um requerimento. Portanto, para que a gente não fique preocupado com isso, basta colocar lá no item final dos pedidos e requerimentos finais. Porque ao assim proceder, vocês estarão demonstrando conhecimento técnico e, ao mesmo tempo, estarão a fazer pedidos e requerimentos na ordem que lhes parecer mais adequada. Trabalhando especificamente, então, com esse ponto último dos pedidos e requerimentos finais. Como é que a gente deve formular os pedidos na nossa petição inicial? Digo para vocês, pessoal, um erro comum entre os advogados, e aqui eu posso falar e fazer essa crítica construtiva aos colegas advogados, porque faço parte da classe, sou advogado. Um erro que me parece que não devamos cometer é o seguinte: muitas vezes a gente termina a redação de uma petição inicial, termina a fundamentação jurídica, a narrativa dos fatos, o pedido de liminar, e vamos fazer os pedidos e requerimentos finais. Já cansados, já com a mente exaurida pelo esforço intelectual feito até ali. E o que acontece? Acabamos por fazer os pedidos e requerimentos finais de qualquer jeito. Isso não é bom. Isso não é bom por quê? Na aula número 1 do nosso curso sobre a fase postulatória do processo, eu falei para vocês que os pedidos vinculam diretamente a atividade do magistrado. De modo que não pode o juiz conceder o que não foi pedido. Não pode o juiz dar além, assim como não pode dar fora, assim como não pode dar a quem. Sob pena do juiz proferir aquela sentença com aqueles vícios que nós mencionamos, sentenças extra, ultra e citra petita. Significa dizer que é necessário que nós peçamos bem. É necessário que os pedidos sejam muito bem formulados. Portanto, fica a dica. Se você terminou sua petição inicial e está cansado, vai tomar um café, vai arejar, porque você precisa de estar muito bem concentrado na hora de formular os pedidos, que certamente é a parte mais importante da petição inicial. Aliás, sobre isso, quero contar uma história para vocês e para os amigos que nos assistem em casa. Na nossa vida profissional, nós vamos nos relacionando com as pessoas do meio, e tenho eu a alegria de ter vários amigos que são juízes. E eles já por mais de uma vez me narraram a seguinte história, que quando pegam em suas mãos uma petição inicial, não a leem do início ao fim. Ao contrário, vão diretamente nos pedidos. A primeira coisa que eles leem são os pedidos formulados. Se os pedidos estão bem formulados, claramente postos, o juiz pensa, vamos ver então se esse pedido merece acolhimento. E aí então ele vai se esclarecer dos fatos e fundamentos jurídicos. Se você faz um pedido mal formulado, provavelmente a sua petição já começa a naufragar nesse início. Então nós estamos a tratar, certamente, da parte mais importante da petição inicial. Então vamos lá. Coloquei lá na minha petição a parte final, o item final dos pedidos e requerimentos finais. Nesse momento, vocês vão se utilizar de expressões mais ou menos como essa.
ao exposto ou ante o exposto, requer o autor. Ante o exposto, requer o demandante. Aliás, um detalhe que é bastante interessante mencionar. O Código de Processo Civil, ele guarda nomenclatura específica para cada tipo de processo. Portanto, se vocês estão peticionando uma ação de conhecimento, por exemplo, cuidem para preservar aquilo que o Código de Processo Civil reservou em termos de nomenclatura, autor e réu. Se é um processo de execução lá do outro, aí vocês podem se utilizar das expressões exequente e executado. Já se se tratar de processo cautelar, requerente e requerido. Prestaram atenção nisso, pessoal? Isso é uma parte importante. Existe na prática uma confusão muito grande com essa nomenclatura. Não que isso vá macular a sua petição inicial de modo a torná-la inepta, tema que a gente daqui a pouco trata, mas não deixa de ser um erro técnico. Portanto, retomando, ações de conhecimento, autor e réu. Ações de execução, exequente e executado. E ações cautelares, requerente e requerido. Para qualquer uma delas, indistintamente, nós podemos utilizar as expressões demandante e demandado. Pois bem, então ao exposto, retomando ao exposto, requer o autor. E aí vem a grande questão. Que ordem devo eu seguir ao formular os pedidos e requerimentos finais? Pois bem, letra A. A primeira coisa que deve ser requerida é a concessão da medida liminar. Notem, se nós pensarmos no processo do início ao fim, após a propositura da petição inicial aqui e a conclusão dos autos ao juiz, a primeira coisa que o juiz vai analisar é se a liminar que foi requerida merece ou não ser deferida. Então, lá nos nossos pedidos e requerimentos finais, nós vamos obedecer a essa lógica, a essa ordem. A primeira coisa a ser requerida, portanto, é a concessão da liminar. Pois bem, um detalhe sobre esse requerimento. Vocês devem deixar muito claro na petição inicial, e especificamente nesse requerimento, a finalidade daquela liminar. Eu já vi várias petições iniciais em que a parte autora se limita a dizer assim: ao exposto vem requerer a liminar, pois que estão presentes os requisitos para tanto. Ora, não, devemos ir além, devemos especificar a concessão da liminar para assegurar a vaga no concurso público, a concessão da liminar para retirar o nome do autor do SPC e do Serasa. Ou seja, é indispensável que vocês declinem, exponham de maneira muito clara a finalidade daquela pretensão liminar que vocês manifestaram. Deixem bastante claro, porque o juiz não vai adivinhar e, aliás, não é dado ao juiz adivinhar o objetivo da sua tutela de urgência. Portanto, essa a primeira ou o primeiro requerimento a ser formulado já na parte final da petição inicial. Segundo requerimento, vamos dizer que a liminar tenha sido a letra A. Segundo requerimento, letra B. O próximo ato processual, a citação do réu. Então, o segundo requerimento que deve ser feito é o requerimento de citação do réu. E aqui eu aproveito para deixar clara uma situação. Em processo civil, em regra, a citação é feita pelo correio. Portanto, se vocês, na sua petição inicial, não falarem nada sobre o modo de citação, cairá na regra geral. E a regra geral é justamente a citação pelo correio. Portanto, se vocês pretenderem uma citação de modalidade distinta desta da citação pelo correio, vocês devem declinar na petição inicial. Afinal de contas, como diz o artigo 222, uma das hipóteses, 222 do CPC, uma das hipóteses em que a citação não será feita pelo correio é quando o autor requerer de outra forma. Então, se vocês pretendem, por exemplo,
que o réu seja citado por oficial de justiça deverão expressamente consignar nesse tópico da sua petição inicial. Requer a citação do réu por oficial de justiça. Se ficarem silentes nesse ponto, muito provavelmente a citação será feita pelo correio, salvo se não for possível, se for vedado fazê-la pelo correio, como são as hipóteses do artigo 222 do CPC. Por exemplo, ações de Estado, ações que envolvam pessoa incapaz, ações que envolvam pessoas jurídicas de direito público. Essas são exemplos de ações que não admitem a citação pelo correio e que, portanto, precisam que a citação seja feita por oficial de justiça. Pois bem, então notem, nós já pedimos até agora nos nossos pedidos e requerimentos finais. Primeiro, a concessão da liminar. Segundo, a citação do réu. O próximo passo no pedido é pleitear efetivamente a procedência do pedido. E aqui, pessoal, vou fazer um destaque para vocês e quero que esse destaque valha para todos aqueles que estão nos assistindo. É preciso pedir a procedência do pedido ou dos pedidos formulados, e não a procedência da ação. A procedência da ação envolve um erro técnico que a gente deve evitar, porque a ação, desde que satisfeitas legitimidade, interesse e possibilidade jurídica, a ação, enquanto direito abstrato e autônomo, como a gente viu aqui na primeira aula, ela é sempre procedente. O que pode ser, portanto, procedente ou improcedente, não é bem a ação, mas sim o pedido ou os pedidos formulados na ação. Isso sim. Portanto, eu quero destacar isso de maneira muito especial. Na sua petição inicial, você vai formular o pedido de procedência nunca da ação, mas sim a procedência do pedido. E aqui eu ressalto que é indispensável deixar absolutamente claro o que você quer. A procedência do pedido para declarar isso e aquilo, ou para desconstituir o ato ou negócio jurídico tal, ou ainda a procedência do pedido para condenar o réu a indenizar o autor os danos materiais e morais experimentados, esses no valor de X, aqueles no valor de Y. Ou seja, pessoal, é indispensável, ao requerer a procedência do pedido, que vocês sejam bastante específicos, bastante claros na sua pretensão. Lembrando, mais uma vez, não é dado ao juiz conceder aquilo que não foi pedido. Portanto, a providência jurisdicional pleiteada ao final da petição inicial, ela deve ser muito, mas muito clara, muito, mas muito meditada, para que vocês, então, logrem realizar um pedido adequadamente formulado. Então, nós temos letra A, liminar. Letra B, citação do réu. Letra C, a procedência do pedido. Nós ainda temos a possibilidade de requerer a intimação do Ministério Público nos casos em que o Ministério Público deve atuar como custos legis. E aí, para a gente saber isso, basta dar uma lida ali no artigo 82 do Código de Processo Civil, em que encontram-se declinadas as situações em que o MP deve intervir como fiscal da lei, como custos legis. De modo que notem que não é toda a petição inicial que deve conter esse requerimento. Outro pedido que deve ser formulado ainda nessa parte final seria a letra E, não é isso? Letra E. Seria, então, o pedido de condenação do réu nos ônus da sucumbência, notadamente as custas processuais e os honorários advocatícios. Continuando, a letra F poderia ser o pedido de produção de provas. Sobre a questão probatória na petição inicial, eu gostaria de fazer também um destaque. Costuma-se colocar assim nas petições iniciais que a gente vê por aí: protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Não é que isso esteja de todo errado, mas o requerimento merece, talvez, ser melhor formulado.
Ora, vejam vocês, quando vocês redigem a petição inicial, vocês estão levando a juízo a narrativa dos fatos constitutivos do seu direito. Aquela causa de pedir remota que nós trabalhamos na aula que antecedeu a essa. Pois bem, se você sabe qual é o fato constitutivo do seu direito, aliás, porque você acabou de expor esse fato constitutivo, nada melhor do que você já especificar a prova que pretende produzir. Então você pode vir e dizer, pretende produzir prova testemunhal, pretende produzir prova pericial quanto ao fato constitutivo do direito. Você já pode especificar. Professor, mas e se eu quiser fazer o protesto genérico? Eu posso? Pode, porque o nosso sistema processual, os juízes, a jurisprudência já está bastante tranquila com relação a isso. Porque em momento posterior, na fase de saneamento do processo, que é justamente a fase após a fase postulatória, nós poderemos então ter um requerimento mais especificado de quais as provas se pretende produzir. Mas, repito, o ideal é que já façamos esse requerimento diretamente lá na petição inicial. Prova documental, prova testemunhal, prova pericial e assim por diante. Muito bem. A nossa petição inicial, ela ainda deve ter um encerramento. Ou seja, nós devemos colocar ali o valor da causa, ou seja, toda a causa tem um valor, e eu vou comentar sobre o valor da causa daqui a pouco, e o chamado fecho da petição inicial. Termos em que pede deferimento, local, data e assinatura do advogado. Quando você faz esse fecho, a sua petição inicial está prontinha. Pois bem, só que eu quero, já a título de conclusão desse nosso terceiro encontro, trabalhar com dois temas que me parecem muito importantes. Desdobrar dois temas, melhor dizendo, que me parecem muito importantes. Primeiro, eu quero fazer um comentário um pouco mais aprofundado sobre os pedidos. E segundo, depois de comentar os pedidos, eu vou trabalhar com vocês algumas dicas sobre valor da causa. Pois bem, pessoal, vamos dar destaque aos pedidos. Como eu mencionei, os pedidos são de importância ímpar na petição inicial, pois que vinculam diretamente a atividade do juiz, que não poderá dar além, nem aqui, nem fora do que foi pedido. E uma técnica muito interessante e muito importante na petição inicial é a chamada técnica de cumulação de pedidos. Ô Lúcio, como assim cumulação de pedidos? Ora, é possível que eu vá a juízo e formule apenas um pedido. Assim como é possível que eu vá a juízo e formule mais de um pedido. Quando a parte vai a juízo e através da petição inicial, que instrumentaliza a sua demanda, essa parte formula mais de um pedido, haverá ali, naquele momento, a chamada cumulação de pedidos. E é exatamente sobre a acumulação de pedidos que eu quero discutir com vocês. Primeiro, a acumulação de pedidos ela é possível, ela é aceita, desde que observados os requisitos do artigo 292 do Código de Processo, que eu vou me permitir ler muito rapidamente para vocês. Vejam, diz o 292, é permitida a acumulação num único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1º, são requisitos da admissibilidade da acumulação, que os pedidos sejam compatíveis, que o juízo seja competente para todos eles e que seja adequado para todos o mesmo procedimento. Mas esse mesmo 292 diz, quando para cada pedido corresponder tipo distinto de procedimento, ainda assim a acumulação é possível, desde que a parte opte pelo procedimento comum rito ordinário. Pois bem, já sabemos que a acumulação de pedidos é possível, muito útil, desde que observados aqueles requisitos do 292. Os pedidos cumulados sejam direcionados ao mesmo réu, sejam compatíveis entre si, quer dizer, não podem ser pedidos que se excluam logicamente, e que obedeçam ao mesmo procedimento. No final das contas,
se submeterem a procedimentos distintos, que se siga, portanto, o procedimento comum rito ordinário. Essa cumulação, ela é classificada em doutrina em cumulação estrito sensu e cumulação lato sensu, ou cumulação em sentido estrito e em sentido amplo, e há ainda quem fale em cumulação própria e imprópria. Entendendo essa cumulação, a cumulação própria, ou em sentido estrito, é aquela acumulação de pedidos em que os pedidos cumulados poderão ser todos eles julgados procedentes. De novo, na acumulação em sentido estrito ou própria, os pedidos cumulados, por exemplo, eu formulo 3 pedidos cumulados, todos eles podem ser julgados procedentes. Essa é a acumulação própria ou em sentido estrito. A acumulação imprópria ou em sentido amplo é aquela acumulação de vários pedidos, mas que essa acumulação não admite que mais de um pedido seja ao mesmo tempo julgado procedente. Então, a em sentido estrito admite a procedência simultânea de vários pedidos e a sentido amplo não admite essa cumulação. E agora sim, a parte mais importante sobre a técnica de cumulação, os seus tipos. Primeiro, nós podemos ter a cumulação que é conhecida como cumulação simples. Como é que se faz uma cumulação simples? Por exemplo, nós fazemos 2 pedidos e esses 2 pedidos podem ser ambos julgados procedentes, um procedente e o outro improcedente, ou ainda ambos podem ser julgados improcedentes. Vejam que não há vínculo de prejudicialidade na acumulação simples. A acumulação simples, ela seria, portanto, um tipo de cumulação em sentido estrito ou um tipo de cumulação própria. Exemplo excelente, a acumulação do dano moral com o dano material. Pode o juiz conceder o dano moral e não conceder o material? Pode o juiz conceder o material e não conceder o moral? Pode o juiz julgar procedente os 2, assim como pode o juiz julgar improcedente ambos. Essa é uma típica acumulação simples. Nós temos ainda a acumulação conhecida como cumulação sucessiva. Essa acumulação sucessiva ocorre vínculo de prejudicialidade e ligação entre os pedidos. Como que ela funciona? Eu faço um primeiro pedido. E em função do primeiro pedido, eu venho e faço outro pedido. Notem bem que interessante. O segundo pleito só será analisado pelo juiz se o primeiro pedido for acolhido. Por exemplo, eu ingresso com uma ação e faço um pedido de rescisão de contrato. E, em função da rescisão do contrato, eu peço uma indenização. Notem, nós temos pedidos cumulados. Rescisão e indenização. Agora, o juiz só me concederá a indenização se antes ele me conceder a rescisão. Se o juiz chegar à conclusão que o contrato não merece ser rescindido, ele nem avançará sobre o pedido indenizatório. Nessa acumulação sucessiva, o que nós percebemos? Que a procedência do segundo, melhor, a análise e procedência do segundo pedido tem por pressuposto a análise e procedência do primeiro. E nós temos ainda outro tipo de acumulação, que é a acumulação chamada eventual. Essa de uma utilidade prática enorme. Como é que funciona a acumulação eventual de pedidos? Formula-se um primeiro pedido, que é aquele que a parte realmente almeja. Mas formulam-se outros tantos pedidos cumulados, degradados, por assim dizer, com relação ao primeiro, para que o juiz vá examinando esses pedidos de acordo com a improcedência dos anteriores. Ficou complicado? Um exemplo irá demonstrar isso de maneira bastante tranquila. Imaginemos que o meu pedido seja que o juiz me conceda um avião. Esse é o meu pedido principal. Viu, pessoal? Eu quero um avião. Só que pode acontecer do juiz entender que eu não tenho direito a um avião.
Aí eu faço então a acumulação eventual. Caso Vossa Excelência entenda que a parte não tem direito ao avião, que conceda um ônibus. E o que pode acontecer? Pode acontecer do juiz entender que a parte também não tem direito ao ônibus. Eu continuo fazendo aquela acumulação degradada, como eu falei. Se Vossa Excelência entender que a parte não tem direito ao ônibus, que conceda um carro, uma moto, um triciclo, uma bicicleta, um skate. Ou seja, na acumulação eventual, qual é a regra? O juiz só examina o próximo pedido se antes ele julgar o pedido anterior improcedente. E aqui é importante a gente diferenciar bem a acumulação sucessiva da acumulação eventual. A acumulação do tipo sucessiva, a análise do próximo pedido depende da análise e do acolhimento do pedido que antecede. Na acumulação eventual, a análise do próximo pedido, ela depende da improcedência do pedido que a antecede. Nós temos ainda a acumulação do tipo alternativa. A acumulação do tipo alternativa é aquela em que o autor defere ao réu a possibilidade de cumprir a obrigação de uma maneira ou de outra. Liga-se, portanto, a acumulação alternativa às obrigações do tipo alternativa. E o conceito de obrigação alternativa não pertence ao direito processual. O conceito de obrigação alternativa, ele pertence sim à seara do direito material. Está lá no direito das obrigações. Está lá no Código Civil, portanto. Detalhe interessante que quanto ao pedido alternativo, há doutrinadores que sequer consideram esse um tipo de acumulação. Justamente porque o cumprimento ou a procedência será para cumprir a obrigação de um ou de outro modo. Finalmente, uma dica sobre valor da causa. Dica número 1, pessoal. Toda e qualquer causa tem um valor. Toda e qualquer demanda deve ser colocado lá na petição inicial, portanto, um valor da causa. Acontece de as pessoas terem certa dificuldade para tratarem sobre o valor da causa, para chegar a um valor. E aí eu deixo vocês, sobre o valor da causa, com uma regra importante. Regra de ouro sobre o valor da causa. O valor da causa deve corresponder ao valor do benefício econômico pretendido pelo autor da demanda. Então, se discute numa demanda a propriedade de um apartamento, o valor da causa deve ser o valor do apartamento. Se discute numa demanda uma indenização, o valor da causa deve corresponder ao valor do benefício econômico almejado pela parte. E o valor será o valor da indenização, 100 mil, 500 mil ou 1 milhão de reais. Assim, pessoal, nós encerramos as nossas discussões sobre a petição inicial e seus requisitos, não sem antes ouvir aqui as perguntas que certamente os nossos acadêmicos têm a formular. Vamos lá, pessoal. Que dúvidas que vocês têm sobre esse tema? Professor, Oi. quando se pode considerar inepta uma petição inicial, sempre que algum de seus requisitos for descumprido? Muito bem. Olha só, gente. A Márcia fez uma pergunta sobre a inépcia da petição inicial. Uma pergunta muito oportuna pelo seguinte. Nós, na aula que antecedeu a essa e na presente, estamos estudando requisitos da petição inicial. E lógico que a obediência a esses requisitos fará com que a minha petição inicial seja apta. E se ela é apta, ela vai ser deferida e o juiz vai determinar, então, a citação do réu para o oferecimento de resposta. A pergunta dela é, professor, sempre que houver o descumprimento de um dos requisitos do 282, a petição inicial será necessariamente inepta? Não. Existem vícios processuais que ensejam a inépcia da petição inicial. Existem outros vícios que não ensejam a inépcia da petição inicial. São vícios que podem ensejar, por exemplo, o decreto de emenda. O juiz visualiza o vício na petição inicial, mas vê que aquele vício pode ser superado por uma atividade em que a parte vai consertar. Emendar a petição inicial tem esse sentido, de consertar a petição inicial.
os casos que especificamente acarretam a inépcia da petição inicial se encontram no parágrafo único do artigo 295 do CPC, que eu leio para vocês muito brevemente. São os seguintes: considera-se então inépta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, 3, quando o pedido for juridicamente impossível, e 4, contiver pedidos incompatíveis entre si. Então, veja que, respondendo objetivamente a questão, só nessas 4 hipóteses do parágrafo único do 295 é que a petição inicial pode ser considerada inépta. Quem mais? Vamos lá. O valor da causa influencia no regime financeiro do processo? Excelente. Muitos de vocês que estão nos assistindo devem estar se perguntando assim, mas por que o valor da causa deve constar de toda a petição inicial? Que coisa é essa? Que formalidade é essa? Não, pessoal, não é uma simples formalidade. É indispensável o valor da causa, porque o valor da causa tem reflexos imediatos no regime financeiro do processo. As custas iniciais, que são aquelas taxas que nós pagamos para protocolar a demanda, as custas iniciais são calculadas em cima do valor da causa. Não raro, a distribuição dos ônus sucumbenciais levam em consideração, às vezes, o valor da causa. Portanto, sim, o valor da causa tem importância no regime financeiro do processo. Muito bem, pessoal. Esse nosso terceiro encontro, nós tratamos, então, dos requisitos da petição inicial, especificamente da liminar e as técnicas para se requerer a liminar, e de como se formar ou formalizar ao final os pedidos e requerimentos de procedência dos pedidos, de citação, de provas, de condenação do réu nos ônus da sucumbência, o valor da causa e o fecho da petição inicial. Lembrem-se, vocês podem participar da nossa aula. Basta encaminhar as suas perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E se você quiser rever as nossas aulas, elas estarão disponíveis também no YouTube, no seguinte endereço: www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto. Espero que esse nosso terceiro encontro tenha sido para vocês esclarecedor, e eu já os convido para a nossa próxima aula, em que nós vamos continuar com a fase postulatória do processo, mas agora estudando os atos que poderão ser praticados pelo réu. Vale dizer, vamos trabalhar com a contestação, com a reconvenção e com as exceções instrumentais. Muito obrigado pela sua atenção.